Imagine despertar amanhã e, por encanto, sua realidade se ajustar aos seus desejos. Recursos financeiros abundantes, oportunidades surgindo, caminhos se abrindo. Parece inatingível. Assim me disseram no início. E essa loucura transformou tudo. O que compartilharei pode soar insano para mentes acostumadas à mediocridade, mas, se aplicado, sua vida poderá tomar rumo completamente novo ainda esta semana. Descobri de forma inesquecível que minha mente é um centro de poder criativo imenso. E quando digo imenso, não me refiro a algo distante, místico ou inatingível. Falo de uma força geradora real, presente em constante expansão, buscando expressão plena. Essa força criativa não para, não descansa e não se limita às condições externas. Somente sua programação mental, consciente ou não, pode restringir essa expansão. O curioso é que durante muito tempo utilizei esse mesmo poder contra mim. Sem perceber, meus pensamentos eram ordens diretas a essa força. E como passava o dia me preocupando, reclamando, antecipando problemas, adivinhe o que criava. Mais motivos para preocupação, mais razões para reclamar e mais problemas a resolver. Não era azar, não era destino adverso, era programação. Recordo-me perfeitamente de uma época em que acordava com um peso no peito. Antes mesmo de levantar, minha mente disparava. Será mais um dia difícil, não conseguirá quitar suas dívidas, faltará dinheiro, faltará tempo. E era exatamente o que acontecia. Já notou que, quando o dia começa assim, tudo parece conspirar contra? O carro quebra, surge uma conta inesperada, alguém liga com más notícias. Não é coincidência. É sua mente vibrando na frequência errada, entregando exatamente o que você projeta. Foi quando compreendi que se essa força interna está sempre em expansão e buscando expressão plena, o mínimo que eu deveria fazer era mudar os comandos que enviava. Comecei a nutrir minha mente com imagens e palavras diferentes. Não apenas pensando positivo superficialmente, mas me colocando mentalmente na realidade que desejava criar. Fechava os olhos e me via vivendo o cenário desejado. Sentia a emoção de já estar lá e dizia: sou tão feliz e grato agora que minha mente cria tudo o que desejo, sempre para minha expansão e expressão mais completa. No início, parecia estranho. A mente antiga, condicionada à escassez, sussurrava: você está se enganando. Mas gradualmente, algo começou a mudar. E não falo apenas de me sentir mais leve ou otimista. Coisas concretas começaram a acontecer. Me vi atraindo oportunidades antes despercebidas, conhecendo pessoas com as respostas ou os caminhos que precisava e encontrando soluções criativas para problemas que antes me paralisavam. O ponto é, sua mente já está moldando sua realidade, agora, neste instante. A questão é, você está lidando um projeto de crescimento ou um projeto de sobrevivência? Se for de sobrevivência, ela criará mais contas a pagar, mais dificuldades, mais falta de tempo. Mas, se for de crescimento, ela abrirá portas, criará conexões e mostrará caminhos que você nem imaginava. Ao entender isso, percebi que a chave não era esperar algo bom acontecer, mas sim assumir o controle do processo criativo interno. Tornei-me vigilante com meus pensamentos e sempre que percebia que estava me conectando com preocupações ou escassez, parava e substituía por imagens e afirmações alinhadas com o que queria criar. Era como corrigir o curso de um navio. Uma pequena mudança de direção hoje, mas que com o tempo me levou a um destino totalmente diferente. E talvez o mais poderoso seja que, ao operar nesse estado, não há necessidade de forçar as coisas a acontecerem. Elas simplesmente fluem, pois você deixou de sabotar o trabalho da sua própria mente. E quando isso acontece,
mesmo que você não compreenda todos os detalhes, sente que algo muito maior está agindo a seu favor. É aí que percebe que reprogramar a mente não é luxo ou prática motivacional, é questão de sobrevivência, se você deseja uma vida de abundância e não apenas de luta constante. A forma como você se vê, no silêncio de sua mente, é a força mais decisiva de sua vida. Ela define o que você acredita merecer, o que aceita, o que busca e até o que rejeita. Cresci com uma autoimagem limitada, e não falo apenas de dinheiro. Falo de como me enxergava. Me via como alguém restrito, sem recursos, sem futuro. E como um reflexo inevitável, minha vida refletia exatamente essa imagem. A autoimagem é como o termostato de uma casa. Não importa se por acaso a temperatura sobe por um tempo. Se o termostato estiver regulado para baixo, ele trabalhará para retornar tudo ao padrão anterior. E é exatamente o que acontece com a maioria. Eles têm momentos de prosperidade, ganham um pouco mais, conquistam algo novo. Mas se não mudarem como se veem, tudo se esvai, de uma forma ou de outra. Vivi anos repetindo o mesmo ciclo. Conquistava pequenas vitórias, mas logo retornava à estagnação. E pior, criava justificativas. Dizia que a vida era assim mesmo, que eu devia me conformar com minha realidade. Mas a verdade é que eu apenas defendia uma imagem mental que me mantinha preso. Já percebeu como existem pessoas incrivelmente talentosas, inteligentes, com oportunidades incríveis, e que mesmo assim se sabotam? É porque, no fundo, a imagem que têm de si mesmas não combina com o sucesso que poderiam ter. Elas não acreditam que merecem. E, por outro lado, existem pessoas que começaram com quase nada, mas carregavam dentro de si uma imagem de vitória tão forte que o mundo, cedo ou tarde, teve que se curvar a ela. Minha grande mudança começou quando percebi que não bastava mudar o que eu fazia. Eu precisava mudar quem eu acreditava ser. Comecei a me imaginar diferente. Criei em minha mente um eu que já vivia no cenário que queria. Me via negociando, viajando, ajudando outras pessoas, sentindo-me confiante. No começo parecia fantasia, mas aos poucos essa imagem se tornou tão natural que ao pensar no futuro não conseguia mais me ver como aquele homem limitado de antes. Lembro-me de uma situação específica. Fui convidado a falar com um grupo de empresários. E minha primeira reação foi pensar, não sou bom o suficiente. Mas naquele instante, percebi que era a velha autoimagem tentando assumir o controle. Então, respirei e perguntei, como a nova versão de mim reagiria? E a resposta foi clara, ela aceitaria o convite. Fui. E essa decisão me colocou em contato com pessoas e oportunidades que mudaram completamente minha trajetória. Ao ajustar sua autoimagem, as decisões mudam, as conversas mudam e até as pessoas ao seu redor começam a mudar. É como se o mundo respondesse ao seu novo termômetro interno. E, o mais fascinante, é que você não precisa esperar que algo externo mude para começar. Comece agora, criando em sua mente a versão mais grandiosa de si mesmo e alimentando essa imagem diariamente até que ela se torne tão real que não haja mais espaço para voltar ao que era antes. E talvez você ainda não perceba, mas é exatamente essa imagem que determinará quanta abundância, amor, saúde e oportunidades você permitirá que entrem em sua vida. Porque no fim, o mundo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá o que você acredita ser. Sabia que a maioria das pessoas vive presa a um ciclo silencioso de escassez que se repete ano após ano? E o mais curioso é que para elas, esse ciclo parece completamente normal. Crescemos ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvores, é preciso trabalhar duro para sobreviver, ou é melhor ter pouco, mas ter segurança. E sem perceber,
Essas ideias moldam nossas escolhas, nossas emoções e, principalmente, nosso padrão financeiro. É por isso que tantas pessoas chegam ao fim do mês sem dinheiro, mesmo quando ganham mais do que já ganharam antes. Vivi isso na pele. Antes de mudar minha mentalidade, eu gastava muita energia me preocupando com o que não tinha, com as contas a vencer, com os problemas que poderiam acontecer. Não percebia que, ao manter meu foco no que faltava, estava alimentando e fortalecendo exatamente aquilo que queria evitar. Minha mente estava programada para encontrar e criar mais motivos para confirmar a escassez. O ponto de virada foi quando percebi que, se a mente é criativa por natureza, ela sempre encontrará mais daquilo que você coloca no radar. Quando comecei minha primeira empresa de limpeza, não tinha dinheiro para investir, não tinha formação, não tinha experiência no setor. Tudo o que eu tinha era uma ideia clara na minha mente: expandir. Eu me via com mais clientes, me via faturando mais, me via crescendo. Não me permiti gastar energia imaginando falhas ou obstáculos. E ao final daquele primeiro ano, eu havia faturado mais de $100 mil. Algo impensável para a versão antiga de mim mesmo. A maioria das pessoas nunca quebra o ciclo da escassez porque acredita que precisa primeiro ter mais dinheiro para só então pensar de forma abundante. Mas é o contrário. Você precisa primeiro pensar de forma abundante para que o dinheiro e as oportunidades apareçam. É como plantar. Você não espera que a colheita venha para depois decidir plantar a semente. Se você quer quebrar esse padrão, precisa mudar o foco. Pergunte-se todos os dias: o que de bom está acontecendo agora? O que já está funcionando? O que posso criar hoje que vai expandir minha vida? Essas perguntas direcionam sua mente para procurar soluções, ideias e conexões que já estão ao seu alcance, mas que sua programação anterior simplesmente ignorava. Vi pessoas próximas a mim fazendo transformações incríveis, apenas mudando a forma como se relacionavam com o dinheiro. Gente que antes vivia dizendo que não dava para guardar nada e que em poucos meses passou a investir parte do que ganhava. Não porque ganharam na loteria, mas porque começaram a agir como alguém que já vive em abundância. E aos poucos, as oportunidades surgiram para confirmar essa nova identidade. A verdade é que a escassez não está apenas na conta bancária. Ela começa na mente. E, enquanto você continuar reagindo à vida com base no medo do que pode faltar, continuará recriando as mesmas situações que já conhece. Mas, quando começa a pensar e agir como alguém que vive para expandir, o ciclo muda. E quando ele muda, você percebe que nunca foi falta de oportunidade. Foi apenas um padrão mental que você ainda não tinha escolhido quebrar. O medo é, na verdade, uma das forças mais poderosas que temos. Mas quase todo mundo o usa da forma errada. Ele é como eletricidade. Pode iluminar uma cidade inteira ou pode queimar tudo se for mal direcionado. A maioria das pessoas deixa o medo trabalhar contra elas, paralisando, travando decisões, mantendo-as presas no lugar onde estão. O que poucas percebem é que o medo pode ser transformado em combustível para o crescimento, se você souber como utilizá-lo. Aprendi isso ao precisar tomar decisões que pareciam grandes demais para o que eu era na época. Cada vez que uma nova oportunidade surgia, minha primeira reação era sentir um aperto no peito, uma voz dizendo: e se não der certo? E se você falhar? E se todos rirem de você? Essa voz parecia protetora, mas na verdade era minha mente tentando me manter no terreno seguro, o mesmo terreno que me deixava insatisfeito e limitado. Foi quando percebi que o medo não era um inimigo a ser eliminado, mas um sinal. Ele estava me mostrando exatamente onde estavam as barreiras que eu precisava atravessar. Comecei a mudar o significado que dava para aquele sentimento. Em vez de interpretá-lo como um alerta para parar, passei a interpretá-lo como uma bússola apontando para onde eu deveria ir. Se algo me causava medo, era ali
que havia espaço para crescimento. Lembro-me de uma situação específica que me marcou profundamente. Um amigo me convidou para participar de uma reunião com empresários influentes, pessoas que eu admirava e que até então eu só via de longe. Minha primeira reação foi pensar que eu não estava preparado. Mas naquele instante, fiz uma pergunta simples a mim mesmo. O que vai doer mais daqui a 5 anos? Tentar e talvez não sair perfeito ou recusar e continuar exatamente onde estou agora? A resposta foi óbvia. Fui para aquela reunião. Tremei por dentro, mas à medida que conversava e trocava ideias, percebi que eles eram apenas pessoas, como eu. Aquela experiência abriu portas e conexões que até hoje impactam minha vida. Esse é o ponto. O medo é energia. Se você o suprime, essa energia apodrece dentro de você, criando frustração, arrependimento e uma sensação de vida inacabada. Mas, se você o redireciona para a ação, essa mesma energia se transforma em coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Muitas figuras que admiramos passaram por isso. Pense em Oprah Winfrey, que no início tinha todos os motivos para recuar diante das dificuldades e preconceitos que enfrentava. Ela usou o medo como impulso para se superar e construir algo muito maior do que ela mesma. Não foi porque ela não tinha medo, mas porque decidiu agir mesmo com medo. Se você quer mudar de vida, precisa começar a olhar para o medo de forma diferente. Pergunte-se: o que essa sensação está tentando me mostrar? Que parte da minha vida está pronta para ser expandida, mas eu estou evitando? Use isso como mapa. E, acima de tudo, entenda que o medo é inevitável sempre que você estiver diante de algo que realmente importa. A questão não é eliminá-lo, mas treinar-se para transformá-lo em movimento. E quando isso acontece, você descobre que as maiores conquistas da sua vida estavam escondidas logo atrás das coisas que mais te assustavam. Nada muda até você realmente decidir que vai mudar. E não estou falando de tentar, porque tentar é apenas um ensaio, uma desculpa que a mente usa para manter tudo do jeito que está. Estou falando de uma decisão firme, inabalável, que rompe com as velhas crenças e comportamentos. Uma decisão que você faz com toda a sua alma, comprometendo-se a criar uma nova realidade para si mesmo, independentemente do que aconteça ao redor. Essa decisão tem um poder quase mágico, porque ela é o ponto de partida para toda transformação verdadeira. Eu me lembro claramente do momento em que decidi que nunca mais trabalharia por obrigação. Não tinha dinheiro, não tinha garantias, morava em um quartinho apertado, mas essa decisão mudou tudo. De repente, as coisas começaram a se mover, portas que pareciam trancadas começaram a abrir. E oportunidades apareceram em lugares que eu nem imaginava. E isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque, quando você decide, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. Essa decisão exige que você vá além da vontade superficial, que está acostumada a desistir diante dos primeiros obstáculos. Você precisa tomar uma decisão tão profunda que ela anule qualquer pensamento de retorno ao antigo padrão. É como se você dissesse a si mesmo: eu escolho a liberdade, escolho a abundância, escolho criar minha vida nos meus termos e nada vai me fazer voltar atrás. A partir daí, sua mente, seu corpo e suas ações se alinham com essa escolha. Você passa a agir com uma clareza e força que antes não tinha. E essa decisão não precisa ser vaga. Pelo contrário, ela deve ser clara, específica, escrita no presente, como se já fosse realidade. Escreva: eu sou um criador de oportunidades. Eu tenho a mente aberta para a prosperidade. Eu vivo uma vida de sucesso e realização. Leia essas frases todos os dias. Sinta-as. Sinta a emoção de já ter alcançado aquilo que deseja. Essa é a linguagem do cérebro para transformar desejo em fato. Além disso,
Agir como se você já estivesse no caminho é fundamental. Isso significa tomar pequenas decisões e atitudes alinhadas com seu objetivo todos os dias. Mesmo que pareçam insignificantes, são essas ações que constroem o caminho. O caminho não aparece de repente. Ele é feito passo a passo, decisão após decisão, atitude após atitude. Se você ficar esperando o momento perfeito, a coragem perfeita, a oportunidade perfeita, pode esperar para sempre. A decisão firme faz o momento perfeito acontecer. Quando você realmente decide e se compromete, o mundo reage. Você começa a perceber coincidências que antes passavam despercebidas. Aquelas pessoas que aparecem na hora certa, as ideias que surgem do nada, as portas que se abrem inesperadamente. Parece mágica, mas não é. É a manifestação do seu alinhamento interno com o que você quer criar. Você está operando no nível da sua verdade mais profunda e o universo responde. É por isso que tantas pessoas sentem que estão presas. Elas não decidiram de verdade. Estão apenas tentando, esperando que algo externo mude sua vida. A mudança real vem de dentro, da decisão que você toma no silêncio da sua mente e no fogo do seu coração. Decidir é assumir a responsabilidade pela sua vida, é parar de culpar circunstâncias, pessoas ou sorte. É olhar no espelho e dizer, eu sou o criador da minha realidade. E uma última coisa, essa decisão é contínua. Todo dia você escolhe. Todo dia você renova esse compromisso consigo mesmo. Não é um evento único, mas uma prática diária. Porque a mente é treinada pela repetição. E a decisão, para se tornar uma força real, precisa ser reforçada constantemente. Então, faça agora. Escolha um objetivo claro. Escreva-o no presente, leia com emoção e haja com determinação. Prepare-se para o fluxo de oportunidades e para a transformação que só a decisão verdadeira pode trazer. Você está no comando, a decisão é sua e ela muda tudo. Já percebeu como o tempo parece passar muito rápido quando estamos imersos em preocupações e dúvidas? A verdade é que o tempo é neutro, mas a forma como o utilizamos determina se ele será nosso aliado ou nosso inimigo. A maioria das pessoas vive no automático, adiando seus sonhos, esperando o momento perfeito que nunca chega, e assim o tempo escapa sem que percebam. Eu mesmo já estive aí, preso nessa armadilha invisível, até entender que o segredo está em assumir o controle consciente do meu tempo e energia, transformando cada minuto em um passo rumo à vida que desejo. Quando você decide valorizar seu tempo como o recurso mais precioso que tem, começa a perceber que pequenas escolhas fazem uma diferença imensa. Acordar alguns minutos mais cedo para visualizar seu futuro, dedicar um momento para planejar o dia, eliminar distrações que drenam sua energia, tudo isso são ações que, acumuladas, criam uma força irresistível de progresso. A mente alinhada com o propósito encontra caminhos criativos para maximizar cada instante, enquanto quem vive disperso e sem foco se afunda na inércia. Não se trata de encher seu dia com uma agenda lotada, mas sim de ser intencional, consciente, presente. A qualidade do tempo dedicado ao que importa transforma sua realidade. E aqui está o ponto. Se você não decide como quer usar seu tempo, outras pessoas, circunstâncias e hábitos o farão por você, muitas vezes em direção contrária aos seus sonhos. Portanto, quem gerencia seu tempo, gerencia sua vida. Comece já. Analise como você tem utilizado seu tempo sem retorno significativo. Quais atividades esgotam sua energia e impedem seu progresso? Substitua-as por momentos que nutram seu desenvolvimento. Leitura, meditação, aprendizado, conexões genuínas com pessoas inspiradoras. Compreenda que o investimento em si mesmo é o investimento mais valioso. Considere que o tempo é irreversível.
Cada dia é uma oportunidade para construir uma nova narrativa. Você tem o poder de decidir o que escreverá. Assuma a responsabilidade por seu tempo e observe que, mesmo frente aos maiores obstáculos, a vida fluirá com mais facilidade, novas chances surgirão e você se tornará o arquiteto consciente do seu destino. Transformar o tempo em seu aliado é essencial para liberar o fluxo de sua expansão e expressão plena. Faça disso um compromisso diário e veja como, em breve, sua realidade refletirá o valor que você passou a atribuir ao seu bem mais precioso. Você merece essa transformação. A essência que desejo que você incorpore hoje é que a decisão verdadeira, aquela que surge de um compromisso profundo consigo mesmo, é a que transforma tudo. Ao decidir, o universo conspira a seu favor, abrindo caminhos antes inimagináveis. Essa é a chave para você avançar e construir a realidade que sempre almejou. E agora, para prosseguir nessa jornada, um novo vídeo aparecerá na tela, onde daremos mais um passo em sua evolução. É um passo crucial para se tornar 1% melhor a cada dia. Agradeço sua presença, por dedicar seu tempo ao crescimento pessoal e o espero lá para continuarmos juntos rumo ao seu melhor.